Amém, Jesus. Isso é verdade. A gente tem que fazer mais do que a gente está fazendo. Eu parei de dar aula de inglês no sábado, porque eu falei assim, eu preciso de um dia para descansar, porque eu não tenho um dia para eu parar e ficar quieto assim, nenhum dia da semana, absolutamente. Aí eu mudei o dia da escola para outro dia, mas agora eu estou pensando seriamente, eu quero ver, quem quiser vir junto comigo, eu vou começar a tirar parte da manhã para a gente conversar com pessoas principalmente nessa área nossa aqui, pegar uns folhetos evangelísticos, conversar com as pessoas, orar com as pessoas na rua, convidar as pessoas para a igreja e falar para elas que Jesus Cristo ama elas. Se a gente encontrar uma pessoa e falar Jesus Cristo te ama, talvez essa pessoa está precisando ouvir aquilo naquele dia, e a gente está muito quieto em casa, muito quieto sem fazer nada, eu me sinto culpado, a gente enche o nosso tempo com tanta coisa, e eu falei, eu vou tirar o sábado para descansar, mas já vou destirar ele, eu vou começar a fazer isso nos sábados de manhã. Então, quem quiser vir comigo, muito bem-vindo, porque eu vou começar a fazer isso. Não esse sábado agora, que esse sábado eu tenho compromisso, mas a partir do próximo, eu vou começar a fazer isso. E bem-vindo, todo mundo que quiser vir comigo. Amém? Então tá bom. Bom, eu quero hoje falar um pouquinho com vocês. A gente já está aqui um pouco avançado, mas não tem problema. Eu quero hoje falar um pouco do Salmo 84. Eu falo de algumas, eu às vezes prego, igual eu estava pregando sobre João 17, mas eu gosto de dar um breakzinho assim, falar sobre uma outra coisa, só para a gente dar aquela respirada, né? E depois a gente volta novamente a falar daquilo. Então eu falei outro dia do Salmo 27, lembra? Nós olhamos no Salmo 27 e nós vimos lá como que o salmista, naquele Salmo 27, ensina a gente a encarar os problemas da vida, né? Primeiro, ele diz, primeiro a gente vai aos céus, e a gente glorifica ao Senhor, primeiro a gente vai lá e reconhece a grandeza de Deus, como se nada mais no mundo existisse, e exalta o nosso Deus como poderoso Ele é nas nossas vidas. Depois que a gente faz isso, a gente vem para a terra, no nosso coração a gente vem para a terra e apresenta a Deus todos os nossos pedidos, todos os nossos anseios, tudo o que está acontecendo conosco. E depois que nós fazemos isso, nós apresentamos os nossos problemas e as nossas ansiedades para Deus. Ele diz que nós devemos então esperar no Senhor. Esperar em Deus, esperar que Deus venha e realmente faça aquilo. Porque às vezes nós oramos a Deus e corremos para poder resolver a situação. Então ele fala que nós temos que esperar no Senhor. Esperar não é cruzar os braços, é esperar a resposta de Deus. E hoje eu quero meditar um pouco nesse Salmo 84. Eu disse que os salmos, eles são muito especiais, porque o salmo não é alguma coisa simplesmente poética, o salmo não é alguma coisa que está ali para soar bonito, não. O salmo, ele é a experiência do salmista que está escrevendo, a experiência que ele está passando naquele momento, ou que ele já passou, mas é uma experiência dele com Deus, então não é só para a gente achar bonito, é uma experiência, ele passa isso para que a gente possa também perceber isso, né? E nesse Salmo 84, logo ali a gente vai ver que no versículo 1 ele diz, quão amáveis, Senhor, são os teus tabernáculos, ó Senhor dos exércitos. A comunhão com Deus é a coisa mais suprema na nossa existência e na nossa experiência. Por isso que eu falo aqui, nós não temos que somente vir à igreja e somente receber isso ou aquilo, nós temos que ter uma comunhão com Deus, de maneira tal que nós venhamos a ter um relacionamento, né? Nós só temos amizades com pessoas que nos interessam, né? Com pessoas que nós gostamos, a gente quer estar com aquelas pessoas, a gente quer conversar, a gente quer fazer, então nós temos que agir assim com Deus, isso é relacionamento, e o salmista coloca todas essas coisas. Algumas pessoas dizem que o livro dos Salmos ele é um baú de cura para a alma, né? E esse salmo descreve uma coisa que eu quero ver com vocês hoje, assim como ele descreveu a maneira de como chegar diante de Deus, esse salmo aqui ele descreve uma jornada, né? A jornada cristã. E a jornada cristã, ela é o ponto principal na maioria dos livros cristãos que nós lemos, não somente na Bíblia, na maioria dos livros que nós lemos, a jornada, a vida cristã é o ponto principal. Então nós temos que saber como caminhar nessa jornada, como nós vamos andar nessa jornada, qual é o nosso objetivo, como que a gente vai entrar nessa coisa. E a Bíblia ela começa, né? Quando a gente lê a Bíblia lá no começo, a gente vê que a Bíblia ela começa com desordem, né? É aquela palavra que eu até falei naqueles estudos, é entropia.
A Bíblia no começo, ela está o mundo no começo está uma desordem total, aquilo começa naquela desordem, e depois passa para a ordem, e depois passa para a desordem novamente, porque o homem caiu, e se tornou tudo uma desordem novamente, e Jesus Cristo, ele veio a esse mundo exatamente para acabar com a tal da entropia. Jesus Cristo veio nesse mundo para acabar com a desordem, e trazer tudo novamente para uma ordem, mas agora ele vem para estabelecer uma ordem eterna, alguma coisa realmente durável, realmente durável. E o Salmo 84 fala dessa jornada, né? Ele fala da jornada do salmista. Agora, esse Salmo 84, nós já vamos ler, nós vamos ler ele em 3 partes. Mas esse Salmo 84, ele aconteceu nos dias de glória de Israel. Só para a gente ter um pouquinho de noção do que a gente está lendo. Lá naqueles dias de glória de Israel, quando todo ano as multidões vinham de todos os lugares da nação de Israel, para subir até o monte, para adorar a Deus na festa dos tabernáculos, que é uma festa judaica que até hoje é muito respeitada. Todas as pessoas têm que aparecer diante de Deus na festa dos tabernáculos, ela não é opcional. Então vinham pessoas de todos os lugares para poder aparecer ali na festa dos tabernáculos. Eles vinham de todas as bandas, e o salmista, ele era um desses viajantes, desses que viajavam, e ele está contando a experiência dele nessa viagem, para ir na festa dos tabernáculos, adorar a Deus, no templo de Deus. E a primeira parte, pode colocar para mim, por favor, Daiane, do verso 1 ao 4. Essa primeira parte mostra que essa jornada que o salmista faz, ela é uma jornada primeiramente de desejo, né? De desejo. Vamos ler. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, aonde acolha os seus filhotes. Os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvem-te perpetuamente. Então veja bem, isso aqui é uma jornada de desejo. Logo no começo ele diz, quão maravilhosos, Senhor, são os teus átrios. Ele está no caminho, ele está imaginando, porque ele deseja estar naquele lugar, ele vai caminhando para o templo, era uma jornada longa, e ele está, quão maravilhosos, Senhor, são os teus átrios. Ele mostra nisso o desejo que é de chegar, e de se prostrar, e de estar ali diante do Deus da vida dele, do Deus dele, quão maravilhoso, Senhor. E ele diz, a minha alma está desejosa. Se você alguma vez sentiu saudade de casa, se você alguma vez viajou para longe, ou ficou muito tempo em outro lugar, e sentiu muita saudade de casa, você pode imaginar o desejo e o anseio que o salmista tinha de chegar ali nos átrios do Senhor, nos altares de Deus e adorá-lo. Então essa é uma jornada de desejo, de muito desejo. E ele continua, ele se sente ali, ele mostra aqui nesse texto que ele inclusive sente até inveja dos pássaros, né, que encontraram casa no templo do Senhor. Mas ele não estava desejoso por estar ali só por causa da beleza do templo, naquela coisa não. Ele estava ansioso pelo Deus vivente. Ele fala aqui do Deus vivente, do Todo-Poderoso, meu Rei, meu Deus. Era essa a sensação e a atitude dele indo adorar a Deus. Essa deveria ser a nossa atitude. Olha, irmãos, quando chega no domingo, meu coração se alegra. Eu venho aqui de manhã, eu toco, eu às vezes prego, eu comungo com os irmãos, e eu volto à noite, e o meu coração é o melhor dia da minha vida, é o dia mais cansativo da semana, e é o melhor dia da minha vida. Eu me exulto, eu me alegro de estar na casa de Deus. Esse deveria ser e deve ser o sentimento de todos nós, de cada um de nós. E esse salmo aqui, ele nos força a avaliar isso, o nosso desejo pessoal, né? Será que nós podemos ler e orar esse salmo como se essas palavras fossem nossas? Essas primeiras palavras aqui, esses primeiros 4 versículos. Será que a gente pode? Nós estamos ansiosos por estar na presença dele. É esse desejo de entrar na presença de Deus.
Nós temos que ter isso. Será que nós temos isso? À medida que nós vamos ouvindo a palavra de Deus, que nós vamos ouvindo mensagens da palavra de Deus, que nós vamos ouvindo, lendo a palavra de Deus, nós temos que começar a perguntar esse tipo de coisa para nós. Será que eu tenho? Será que eu tenho esse desejo no meu coração? Será que eu tenho esse desejo de estar na casa de Deus? Será que eu tenho esse desejo de esperar chegar o domingo, aquele momento onde eu vou estar com os meus irmãos ali, adorando a Deus, louvando ao Senhor? E será que eu tenho isso no meu coração? Porque nós temos que ter, porque é uma jornada de desejo. É o único dia que nós nos reunimos com todos os irmãos para realmente adorar a Deus. Se eu sou crente só na minha casa, ou se eu estou ali, isso não é normal. Nós temos que ter esse anseio no nosso coração de estar juntos ali com os irmãos, adorando ao Senhor, na presença de Deus. Por isso uma jornada de desejo, vendo Deus, e essa sede de ver a Deus é algo que só vai ser saciado lá na glória. Nós vamos sempre sentir esse desejo, nós vamos sempre sentir esse anseio de estar com o Senhor. Por mais que a gente venha, que a gente ore, que a gente louve, que a gente sinta a presença de Deus, esse desejo só vai ser saciado na glória, quando a gente vê o Senhor face a face, né? Como a palavra de Deus diz. E quando a gente se junta para adorar a Deus, isso aqui é só é um gostinho, sim, do que a gente vai ter no futuro. Vamos ler a segunda parte. A segunda parte mostra que essa também ela é uma jornada de surpresa. Né? A primeira parte, os primeiros 4 versículos, mostra que é uma jornada de desejo. Esses, do versículo 5 até o 8, mostra que é uma jornada de surpresa. Vamos ler. 5 diz: bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial. Em outra tradução, essa palavra árido ali, esse vale, ele tem um nome. Em algumas Bíblias está escrito Baca. Esse é um vale, é o nome de um vale, vale de Baca. Então seria, passando pelo vale de Baca, faz dele um manancial de bênção, o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força. Cada um deles aparece diante de Deus em Sião. O Senhor, Deus dos exércitos, escuta-me. Senhor, Deus dos exércitos, escuta-me a oração. Presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Então aqui ele mostra que é uma jornada de surpresa. Bom, nesse trecho que nós lemos aqui, se você prestar atenção, você vai ver que essa palavra força, ela foi usada ali pelo menos umas 4 vezes, né, num trechinho bem pequeno, força. Por quê? Porque os que estão nessa jornada, eles ficam cansados, eles precisam de força, eles vão precisar de força. E no versículo 6 aí, nesse vale de Baca, como eu falei, o salmista fala aqui sobre passar por esse vale de Baca, né? No caminho para o templo, eles tinham que passar por esse vale de Baca. Agora você viu que a palavra que estava traduzida lá como árido, né? Como vale árido. Por quê? Porque essa palavra Baca, ela é uma palavra hebraica, que significa choro, lágrima, pranto, todo esse tipo de coisa. Por isso, esse vale de Baca. No caminho deles para adorar o Senhor, eles tinham que passar por esse vale de choro, de pranto, esse vale de dor, esse vale árido, esse lugar difícil. Agora eu digo para vocês que o vale de Baca não é um lugar agradável. Pelo significado da coisa e pelo nome, a gente vê que não é um lugar agradável. Por isso ali, a tradução falou de lugar de árido, né, de um vale árido. Essa palavra Baca também, ela é usada para falar de árvore de bálsamo. Essa árvore de bálsamo é uma árvore que cresce num lugar seco, muito árido. Então ela é uma palavra usada para isso também. Definitivamente, esse vale de Baca não era um lugar agradável, era árido, era seco. Mas para ir adorar ao Senhor, no templo de Deus, eles tinham que passar por esse vale seco, árido, de choro, de pranto, de sofrimento, de angústia, de lágrima. Isso aqui sozinho era para deixar a gente parar e sentar e ficar uns 40 minutos pensando e meditando nisso aqui. Por quê? Porque os caminhos que nós trilhamos para adorar a Deus, eles nem sempre,
Eles não são prometidos ser caminhos bons, caminhos de alegria, caminhos de felicidade ou caminhos fáceis o tempo todo. Os caminhos que nós trilhamos para adorar a Deus são caminhos muitas vezes áridos, são caminhos de muita sequidão, são caminhos de muita lágrima, de sofrimento, de choro muitas vezes, mas nós, para adorarmos a Deus, nós temos que passar por esse vale. Como eu disse, isso aqui não é uma coisa para poder fazer um drama, uma coisa não, era a experiência do salmista. Esse vale estava no caminho de eles irem adorar a Deus. E apesar de todo aquele desejo, de todo aquele anseio que eles tinham de chegar ali diante de Deus para adorar o Deus de Israel, eles tinham que passar por esse vale, por esse lugar terrível, por esse lugar nem um pouquinho agradável, mas eles iam. Quando nós terminarmos nosso culto aqui hoje, que vai ser daqui a pouquinho, cada um de nós vamos pegar o nosso carro e vamos pegar a estrada para casa, não é? Vamos fazer o mesmo caminho que a gente voltou, que a gente veio, talvez. No versículo 5 diz assim: bem-aventurado o homem, cuja força está em ti, e cujos corações, ou em cujo coração estão os caminhos aplanados. Não importa quão difíceis são os caminhos que nós seguimos, porque o coração do homem sem Deus, a gente fala assim, mas caminhos no coração, né? O nosso coração, irmãos, ele tem caminhos. Nesse versículo aqui nós acabamos de ver, sim? Em cujo coração se encontram os caminhos aplanados. No nosso coração existem caminhos aplanados. Deus preparou no meu coração e no seu coração, no coração do cristão, caminhos aplanados. Porque o coração do homem sem Deus, ele é como uma área totalmente sem caminhos demarcados, uma área de muito mato, sabe, essa mata que você não tem estrada, é aquela coisa cheia de monte de entranhamentos e coisas desse jeito, sem estrada, sem trilha, sem rodovia, sem direção, sem propósito. O coração do homem sem Deus é dessa forma. Quando nós não temos Deus no nosso coração, não há caminhos no nosso coração, não há propósito no nosso coração, não há nada. Por isso ele coloca nesse verso aqui, que em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, porque assim somos nós. Quando Jesus Cristo entra, quando Deus entra no nosso coração, Deus ele constrói caminhos aplanados, ele constrói rodovias. Rodovias, o que são esses caminhos e essas rodovias? São rodovias e caminhos que levam a situação, a resolução da situação. Quando nós temos problemas, quando nós temos dificuldades, quando nós passamos pelas situações difíceis da vida, existem no nosso coração caminhos preparados para o nosso Deus, para que nós possamos chegar ao momento onde nós vamos ter a nossa situação resolvida, os nossos problemas resolvidos. Por quê? Porque em nossos caminhos se encontram os caminhos aplanados que o Deus Todo-Poderoso fez. É assim, é dessa forma. É assim o coração do cristão, totalmente mapeado. Deus fez estradas e rodovias, que solucionam os problemas na nossa vida e transforma cada situação da nossa vida. Por isso, irmãos, que algumas pessoas passam pelos problemas tão mais fácil do que as outras. Algumas pessoas sofrem tanto com algo que você olha assim e fala, mas não era para sofrer tanto. Por quê? Porque não existem caminhos dentro do coração dessa pessoa, não existe. O coração dela não está mapeado, o coração dela não tem direção, não tem propósito, não tem nada disso. As pessoas sofrem e sofrem. E o nosso coração era assim um dia. O nosso coração um dia era dessa forma, Dentro dessa mesma coisa, o nosso coração estava em caos, em desordem, Mas aí veio a operação do Espírito Santo de Deus. E então a ordem no nosso coração foi estabelecida. A mesma coisa que Deus fez lá no começo, quando tinha toda aquela desordem no mundo, Ele veio e fez ordem no mundo. O pecado do homem causou desordem novamente. Jesus Cristo vem colocando tudo em ordem. Isso são os caminhos que são construídos. Deus coloca, através do Espírito Santo, o nosso coração em ordem. E caminhos são construídos. Por isso o salmista diz aqui nesse versículo, que o povo de Deus, enquanto ele passa... Veja bem, o salmista diz aqui que o povo de Deus, enquanto ele passa por esse vale de Baca,
O vale de Baca, ele é totalmente transformado, a palavra de Deus. Aquele vale que é totalmente árido, totalmente seco, aquele vale que é totalmente angustioso, de lágrima e de dor e de sofrimento, quando o cristão passa por esse vale, esse salmo diz que o vale ele é totalmente transformado. Nós temos que ser assim, eu e você, quando nós temos o Espírito de Deus, a vida de Cristo em nós, o Espírito Santo em nós, nós passamos e nós transformamos a vida das pessoas. Nós passamos, por quê? Porque existem caminhos no nosso coração, caminhos aplanados. O Espírito Santo opera nele. Quantas vezes você já chegou em alguém desesperado e às vezes uma palavra que você dá acalma o coração daquela pessoa e aquela pessoa começa a enxergar a saída para a situação dela só por causa da sua presença ali, só porque você falou alguma coisa. Isso é Deus, porque quando o cristão passa pelo vale de Baca, o vale de Baca é transformado. Não é a vida do cristão que é transformada, não, é o vale que é transformado. São as lágrimas que são transformadas, é o caminho árido que é transformado, são essas coisas que são transformadas, porque o cristão é assim, e não sou eu que falo, é o salmista que diz, esse vale é totalmente transformado. A palavra de Deus diz, nós vamos ler daqui a pouco, que enquanto ele passa por esse vale, nós já lemos, ele o transforma completamente em poços e fontes de água. É um lugar árido, agora tem poços e fontes de água, mas só enquanto o povo de Deus está passando por ali, aquele povo que está indo adorar a Deus. Nós temos dentro de nós, irmãos, algo que faz com que um vale de lágrimas se transforme em alegria, paz e glória. E isso acontece enquanto nós estamos passando pelo vale de Baca, por esse vale seco e árido. O crente, o cristão, ele triunfa até no vale árido, até no vale de lágrima e de dor, até lá o cristão triunfa, porque essa é a experiência do salmista e essa é a promessa de Deus. Amém? Amém. Nós conhecemos o Salmo 23, não é? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente pelas águas tranquilas, refrigera minha alma. Por amor do seu nome. É assim, quando nós estamos com Deus, a gente pode passar pelo vale da sombra da morte, não importa, Ele está conosco. Esse é o segredo da vida cristã. Quanto mais opressão nós passamos, mais nós nos aproximamos de Deus, e quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais felizes nós somos. Nós não podemos correr da opressão, nós não podemos fugir da opressão e ter medo da opressão, porque quando a opressão chegar até nós, ela vai ser transformada em alegria, porque o que está dentro de nós é vida, o que está dentro de nós é poderoso demais. O mundo não tem poder nenhum para nos transformar, nós temos poder para transformar o mundo, pelo poder do Espírito Santo que opera em nós. Esse é o segredo da vida cristã. Por isso nós transformamos o nosso vale de Baca em um lugar de regozijo. Tudo isso por quê? Porque o Senhor é a nossa força. Como eu disse, 3 ou 4 vezes ele repetiu que o Senhor é a nossa força, ali nesse versículo. O Senhor é a nossa força. E os que recebem essa força de Deus são exatamente aquelas pessoas que estão no caminho, se movendo em direção a Ele. Por isso essa busca se transforma em regozijo e alegria. Você vê, o Senhor é a nossa força, e nós recebemos essa força de Deus, quando nós estamos nos movendo em direção a Ele. Anderson, nós nunca podemos parar de nos mover em direção a Deus. Às vezes essa direção aqui é mais fácil, tem menos coisas, menos problemas nessa direção aqui, mas a direção que eu tenho aqui é essa, e tem um monte de coisa difícil aqui. Nós não podemos mudar de direção, porque a força do Senhor, ela vem quando nós estamos andando em direção a Ele. Aí nós temos força. Essa é a promessa de Deus, essa é a experiência do salmista, é assim que é. Porque quando nós tentamos um caminho mais fácil, quando nós tentamos com o jeitinho, né, humano, não vou nem dizer o jeitinho brasileiro, quando nós tentamos o jeitinho do ser humano para poder fazer a coisa mais fácil, fazer a coisa mais maleável, fazer a coisa mais tranquila, Deus não tem compromisso de nos dar força nenhuma para aquilo ali, porque não é o caminho que Ele traçou para nós. Nós recebemos força quando nós estamos andando na direção dEle.
O Espírito Santo, ele funciona como uma bússola em nós, meus irmãos. Ele nos mantém, é o Espírito Santo que nos mantém na direção de Deus. Toda vez que a gente se desvia de Deus, um pouquinho que seja, a gente sente aquela coisinha, você está na direção errada. E aí, sabe, todo cristão de verdade se sente incomodado quando ele está na direção errada, ele se sente incomodado. Deus, eu não quero fazer isso, Senhor, mas eu acabo fazendo. Porque existe o Espírito Santo, ele funciona como essa bússola dentro de nós, para nos manter no curso, para nos manter na direção certa, para nos manter na direção correta. É assim. E a última parte disso aqui, que eu quero ver, do versículo 9 ao 12, é que essa é uma jornada de contentamento. Você vê primeiro uma jornada de desejo, depois uma jornada de surpresas, porque o vale de dor e de solidão e de aridez é transformado em springs, em fontes de água, e alegria, e regozijo. E agora é uma jornada de contentamento, versículo 9 ao 12. Vamos ver o que diz. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Veja bem, ele já chegou lá. Pois um dia nos teus átrios vale mais do que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus, a permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor dos exércitos é sol e escudo, o Senhor da graça e glória. Nenhum bem sonega aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia, o que põe a confiança no Senhor. Bom, esse trecho aqui é como ver todas as suas expectativas atingidas, né? Sucesso. É assim que o salmista se sentia quando ele chegava lá no destino dele, no templo do Senhor, diante de Deus, na presença de Deus. É assim que ele se sentia. Ele encontrou agora a presença de Deus. E ele diz, melhor é um dia na tua casa, Senhor. O que ele está dizendo aqui, é que ele não trocaria nada nessa terra. O salmista diz, Deus, eu não trocaria nada nessa terra, por um dia na tua presença, por um dia na tua casa. Isso é sério. Eu não trocaria nada por um dia na tua casa. É assim que nós devemos agir, o cristão deve agir. Às vezes nós imaginamos, né, um monte de destinos maravilhosos para tirar férias, né? Imagina aí, a gente pode fazer um monte de imaginação. Imagina todas as despesas pagas, um mês inteiro, sei lá, onde você desejar, nas montanhas mais maravilhosas, dos lugares aí na Europa, para aquele lado de lá, ou se você gosta de praia, pega lá a melhor praia, as melhores praias, um mês de despejo, todas as despesas pagas, tudo ali, né? E o salmista é como se ele estivesse dizendo, olha, eu trocaria tudo isso, Deus, porque eu prefiro um dia na sua casa, do que 1000 em qualquer outro lugar, ou do que um mês com despesa paga em qualquer outro lugar. É esse que eu falo, irmãos, nós temos que olhar para nós e nos perguntar essas coisas, é esse o sentimento que está no meu coração, é assim que eu me sinto em relação a Deus, é assim que eu me sinto em relação à minha vida cristã, é assim que eu me sinto em relação ao meu relacionamento com Deus. Eu quero estar na presença de Deus, na casa de Deus, com toda essa força e com toda essa sede, que o salmista diz aqui, eu quero, porque quando eu tenho isso e eu quero isso, nós somos recompensados por Deus, Deus faz por nós coisas que nós não esperamos que Ele faça. Eu prefiro um dia na tua casa, Senhor. E ele ainda continua dizendo, quando ele chega ali, que ele vê toda aquela maravilha ali, naquela coisa toda, ele diz, Deus, eu preferia ser um porteiro na casa do Senhor. Ele diz ali, eu preferia ser um porteiro na casa de Deus, do que aceitar qualquer coisa que o mundo me ofereça. O ser humano tem essa natureza corruptível, né? O ser humano, ele tem essa coisa, nós queremos, a gente não quer perder oportunidade nenhuma, e às vezes o diabo, para nos tirar dos nossos propósitos, para nos tirar da direção de Deus, o diabo ele oferece algumas coisas que no momento parece ser maravilhoso, então você fala, eu sinto muito, mas eu tenho que pensar em mim, eu tenho que pensar na minha vida, eu tenho que aceitar isso, e você corre para aquela coisa ali, e o diabo ele conseguiu com sucesso te tirar da sua trilha, e o salmista diz, melhor coisa é ser um porteiro na casa de Deus. Por quê? Porque ele está na casa de Deus. Existe melhor lugar para estar do que na casa de Deus? É melhor ser um porteiro na casa de Deus do que um CEO da maior empresa que existe em Nova York.
É melhor, dependendo da situação, não, dependendo de situação nenhuma não, né? É melhor. Então não existe nada que pode nos tirar de estar na presença de Deus, na casa de Deus. Nada, absolutamente nada, nós não podemos deixar nada, nós não podemos trocar nada, absolutamente nada. Por isso, essa é a experiência do salmista, é por isso que ele passou, e ele está colocando isso tudo para a gente aqui. Por quê? Por que que ele tem toda essa preferência? Porque ele diz lá no Salmo, ele diz, porque o Senhor, Ele é luz e escudo. Deus é luz, nós falamos disso aí uns dias para trás, Deus é luz, o mundo está procurando por luz, o mundo está procurando por uma luz no fim do túnel, para resolver os problemas deles, para resolver a crise do mundo, para resolver a crise dos governos, para resolver a crise no Oriente Médio, eles procuram por uma luz no fim do túnel, por solução. Todo mundo, meus irmãos, todas as pessoas no mundo estão procurando por solução. As pessoas levantam de manhã esperando e tendo no coração deles aquele anseio de que eles vão ver uma luz no fim do túnel no dia deles. E nós vamos para a casa do Senhor por quê? Porque Ele é luz. Ele é a nossa luz, nós não estamos em trevas, nós não estamos sem solução para nada, nós temos solução para todas as coisas que venham passar na nossa vida, nós temos, porque Ele é luz, e nós estamos na casa de Deus, no lugar certo, a luz, é ali que ela está, a luz não está em nenhum outro lugar, é na presença de Deus, e Ele é escudo, ou seja, Ele é proteção, e o salmista ainda diz assim, olha, Deus Ele não retira bem algum, dos que andam em retidão. Deus, Ele não retira bem algum dos que andam em retidão, mas veja bem, essa é uma promessa só para os que andam em retidão. Deus, Ele não retira bem algum, eu não vou perder as oportunidades da minha vida, eu não vou perder as bênçãos que Deus tem me dado a vida inteira, eu não vou perder o meu padrão de vida, o meu emprego, a minha empresa, o meu trabalho, ou seja lá o que for, a minha saúde, a minha família, nada, porque Deus Ele não retém nada daquele que anda em retidão. A única coisa que nós temos que nos preocupar é em andar em retidão, porque se nós andamos em retidão, todas as promessas de Deus são verdade na nossa vida, todas elas são, é a experiência do salmista, não retirará bem algum aos que andam em retidão. Amém. Vamos terminar. Bom, por causa daquilo que Jesus Cristo fez por nós na cruz, a nossa jornada aqui nessa terra, ela é uma de esperança. Deus, Ele colocou em nós o desejo de estar com Ele. Todos nós, todos que aceitamos Jesus Cristo, nós temos esse desejo de estar com Ele, todos nós temos. E Ele nos dá força para isso. Ele nos dá força para que a gente passe pelo vale de Baca, Ele nos dá força para que a gente passe pelas dificuldades, Ele nos dá força para que nós, à luz do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo que está em nós, transforme o nosso vale de Baca em um vale de fontes de águas e poços de riqueza e alegria e conforto e regozijo. Ele nos dá isso. Enquanto nós estamos passando pelo vale, o vale é transformado. Guarda isso no seu coração, leia de novo o Salmo 84 depois na sua casa. E quando nós chegarmos lá, no nosso destino, vai ser muito melhor do que aquilo que nós imaginamos, né? Como o salmista mostra aqui, muito melhor. Imagine que você teve uma conversa com Deus, antes de ver esse mundo. Você era só um espírito ainda lá no céu, Deus chega e fala para você, olha, eu vou te enviar ao mundo, por uns 60, 70, 80 anos, você vai viver lá no mundo, por uns 60, 70, 80 anos, que é a média de vida. Deus fala isso com você, quando você era um espírito ainda lá no céu. E Ele fala para você, olha, vai ser difícil, vai ser doloroso, vai ser confuso, porque o mundo está numa confusão só. Essa é uma conversa que você teve com Deus. O mundo está cheio de pecado, tem muita morte, e olha, talvez você vai ter que lutar toda a sua vida lá. Deus falou isso com você lá. Talvez você vai ter que lutar muito em toda a sua vida. Mas eu estarei com você, eu vou te guiar, eu vou te dar força, para você passar por tudo aquilo que vem na sua vida. Eu estarei com você, te guiando, com o meu espírito, suprindo você com graça,
E no fim da sua jornada você vai ver minha face de novo. Você vai voltar para cá. E ninguém vai tirar essa bênção de você. Como é que você encararia a sua jornada aqui nessa terra, se você tivesse realmente tido essa conversa com Deus? Né? De uma certa forma, nós tivemos essa conversa com Deus. Porque Deus, Ele é o autor da minha história e da sua história. Olha, não está acontecendo nada com você hoje que Deus já não sabia previamente. Você não está passando por nada hoje que Deus já não sabia que você passaria. E Ele já preparou a solução, Deus já preparou a saída. Tudo o que nós temos que ter é manter a nossa retidão. Tudo o que nós temos que ter é manter no nosso coração esse desejo de estar na casa de Deus, esse desejo de ser um porteiro na casa de Deus, esse desejo de estar na casa de Deus, de não trocar isso por nada nessa vida. Tudo que nós temos que fazer é isso. Retidão e adoração ao Senhor. Ele nos dá força todos os dias. E Ele vai nos levar de volta para casa, para a presença dEle, porque é promessa dEle. Continue andando no caminho de Deus, naquele mesmo caminho estreito que eu falei aqui na semana atrasada. Continue andando naquele caminho, porque Jesus Cristo está lá com você. E a sua vitória é certa, a minha vitória é certa, a nossa vitória é certa em Jesus Cristo, porque é promessa dEle, como esse salmista diz aqui nesse salmo. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Vamos orar então. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai, nós te agradecemos, ó Deus, pela Tua palavra, nós te agradecemos, meu Deus, porque Tu és a nossa luz, meu Pai, o Senhor é o nosso escudo, Deus. Pai amado, o Senhor é essa presença tão certa, meu Pai, na nossa vida. Deus amado, o Senhor é tão certo, a Tua presença é tão maravilhosa na nossa vida, Senhor, e a certeza, meu Pai, de que não há nada que possa vir contra nós, que nós não vamos superar e vencer. Nada, Deus, porque essa é a Tua promessa. Nós queremos, ó Deus amado, manter a nossa retidão contigo, nós queremos manter o nosso coração no Senhor, Pai, nós queremos, ó Deus, manter a nossa fidelidade em Ti, Senhor, em nome de Jesus Cristo, crescer, ó Deus, em relacionamento contigo, Pai amado, e podermos aproveitarmos, ó Pai, de todas essas promessas maravilhosas, ó Deus, que o Senhor tem nos dado aqui, nesse salmo, Senhor, de que nós estaremos com o Senhor na Tua casa, de que nós vamos passar pelo vale de lágrimas, Senhor, e o vale de lágrimas vai ser transformado em alegria e gozo, porque o Seu Espírito, Deus, está em nós, ó Deus amado, e nós somos Teus, Pai, nós somos diferentes, nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo, Deus, nós somos povo especial, um povo escolhido, um povo zeloso, um povo de Deus, cidadão dos céus, e nós glorificamos ao Senhor, meu Deus, porque o mundo, meu Pai, não tem poder nenhum sobre a nossa vida. O diabo não tem poder nenhum sobre a vida de nenhum dos Teus filhos aqui, Pai. O diabo não tem poder nenhum sobre a família de nenhum deles, Pai amado, porque, Senhor, somos Teus, ó Pai. E nós acreditamos e confiamos em Ti, nós acreditamos e confiamos nisso, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém, Senhor. Que o Senhor dê uma semana de vitória a todos, Pai. Que o Senhor dê uma semana de muito regozijo na Tua presença. Que o poder e a graça do Senhor, ó Deus, transformem os dias de cada um, Pai, em nome de Jesus Cristo, para a glória do Teu santo nome. Amém e amém. Uma boa noite a todos. Se você quiser oração, pode vir aqui, a gente ora, né? E vamos tomar nosso cafezinho lá atrás. Tem cafezinho. E aí, Marcos e a Norma, acabou a férias, né? 3 semanas de vida boa.